Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é o verso que nós vamos estudar nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos rogar que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, na nossa pequenez, na nossa insignificância como meros pecadores, mas reconhecendo o grande valor do sacrifício de Cristo, que nos resgatou das trevas e nos transformou naquilo que é a maior honra que um ser humano pode ter. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E é assim que nós chegamos na Tua presença nessa manhã, como Teus filhos, rogando, Pai, que abençoe enquanto meditamos na verdade que o Senhor nos deixou, a fim de nos instruir, a fim de nos fortalecer em nossas lutas. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, iluminando o nosso entendimento, realizando em nosso coração aquilo que é necessário e aquilo que é a Tua vontade, para que, ó Deus, sejamos abençoados pela explanação da Tua verdade nesta manhã. E é nessa dependência que nós oramos em nome de nosso tão poderoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Orando no Espírito, aqui uma questão importante, e antes deixa eu relembrar o que nós vimos na última semana, quando falamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós demonstramos então como é importante dominarmos, termos conhecimento das questões doutrinárias, das verdades bíblicas. Nenhuma verdade bíblica deve ser não interessante. Obrigado, meu irmão. Nenhuma verdade bíblica deve ser encarada como sem importância, ou seja, como se aquele conhecimento não nos tivesse o valor. Todo conhecimento bíblico é importante, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. E quando nós falamos da espada do Espírito, nós estamos tratando exatamente disso, de sermos bem equipados. E eu lembrei a vocês no final do último sermão, aquilo que acontece com Jesus em Lucas 4. Diz que acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É assim que Satanás fará conosco. Porque precisamos conhecer bem a verdade da palavra de Deus. Porque Satanás há de tentar-nos, há de realmente oprimir-nos de muitas formas. E o conhecimento da palavra de Deus é importantíssimo nisso. Ele não vai desistir de nos desanimar, de usar as suas estratégias, as suas astúcias. Ele não vai desistir de lançar ciladas cada vez mais diferentes e em diferentes circunstâncias, a fim de nos derrubar. Então a espada do Espírito é a espada que mantém Satanás longe de nós, que o repele. E o que ele vai temer? Satanás teme a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos entender bem o que 2 Timóteo 2,15 diz. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Então, sejamos atentos nisto, a fim de usarmos com realmente destreza a espada que o Senhor tem nos dado. Quando chegamos hoje à expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, agora Paulo nos traz não um adendo à armadura cristã, e é importante nós entendermos isso bem entendido nesse momento. A oração não é mais uma parte da armadura. Paulo já nos apresentou tudo aquilo que tinha a apresentar, e agora ele completa, então, completa a armadura falando da oração. Não, a oração não é uma parte da armadura, e você pode perceber isso, porque Paulo não cita nenhuma parte do nosso corpo, nenhuma parte a ser defendida. Ele não olha para o soldado romano, usando ele como modelo na apresentação da armadura, e diz: agora vocês vão realmente usar a oração para proteger-se disso ou daquilo. Ele não fala isso.
Então a oração não é uma parte adicional de tudo aquilo que ele já nos disse. O que realmente ele quer colocar em nossa mente, em nosso coração, nesse verso 18, é que realmente a oração, aquilo que deve ligar toda esta verdade e ser usada diante de tudo que já nos foi dito. Se você, por exemplo, tomar comigo a partir do verso de número 14, e como que nós podemos aplicar a oração aqui naquilo que Paulo quer nos ensinar. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Há uma questão importantíssima aqui. Às vezes nós podemos pensar o seguinte, que a armadura de Deus, o que nós precisamos dela é ter conhecimento dessa verdade. Então, por exemplo, cingindo os vossos lombos com a verdade, o cinto da verdade. Qual é a astúcia de Satanás aqui? Fazer com que duvidemos da nossa própria salvação. Fazer realmente que nós duvidemos das promessas de Deus. E o cinto da verdade é aquilo que liga tudo aquilo nessa grande armadura, porque ele olha para a certeza da salvação em Cristo. Ou seja, o cinto da verdade quer dizer que você sabe quem é o seu Salvador, que você sabe quem é Jesus Cristo e está seguro nele, na verdade em Cristo, a verdade que te libertou. Mas nota, isso não é algo mecânico. Talvez Satanás procure desanimar o seu coração, trazer lutas e dificuldades que te levem a pensar que você verdadeiramente não é um salvo. Talvez ele traga coisas à sua mente, procurando fazer com que você duvide que um dia realmente Jesus Cristo te salvou. Ou que você não é merecedor desta salvação. O cinto da verdade não é algo mecânico, que você vai em algum texto, como João 3,16, e diz, olha, vou tranquilizar o meu coração, aqui está dizendo essa verdade, Jesus morreu por mim, eu creio nele e sou salvo. Não é uma coisa mecânica. O que Paulo está dizendo no verso 18 é que você une a verdade que a Bíblia está dizendo com as suas súplicas a Deus. Você não vence simplesmente Satanás por ter conhecimento de uma verdade, mas por vivificá-la por meio da dependência de Deus em oração. O que ele está dizendo sobre a oração é que nós não podemos usar nenhuma parte da armadura longe da oração, que simplesmente ela não tem efeito quando nós não a tratamos do jeito certo. Se Satanás está atacando a nossa certeza de salvação, o que nós fazemos? Nós oramos a Deus, nós buscamos a Deus, nós expomos aquilo que está acontecendo e rogamos que o Senhor nos guie dentro da sua verdade, aquilo que trará conforto e segurança ao nosso coração. Ou seja, é o Espírito Santo que faz isso, e não nós mecanicamente. Se você toma, por exemplo, a couraça da justiça, Satanás aqui está te convencendo que a salvação é algo realmente maravilhoso, mas você não merece ela. Ele está apontando para as suas falhas, está apontando para os seus erros, está apontando para os seus pecados. A armadura de Deus diz que você deve se proteger dele. Então, mecanicamente, você recita alguns versículos, demonstrando realmente que não por obras de justiça praticadas por nós, não por obras para que ninguém se glorie, mostrando então que você está seguro, porque a justiça é a justiça de Cristo. Não é mecanicamente, mais uma vez. Quando Satanás lhe ataca, demonstrando como você não merece essa salvação, você leva a questão a Deus em oração. Você inicia e se reveste dessa armadura como? Antes de tudo, orando. E se você tomar todas as partes da armadura, o que Paulo está ensinando no verso 18 é isso. Quando Satanás te ataca de uma forma, quando Satanás usa de uma astuta cilada, quando Satanás troca de estratégia, você sempre tem a mesma conduta. E qual é a conduta diante das astutas ciladas do diabo? Nós nos curvamos em oração. Paulo está chamando a atenção para a importância da nossa vida de oração. Paulo está dizendo, olha, você não passa de um crente mecânico, você não passa de um crente religioso, você não passa de um crente que simplesmente faz as coisas por hábito, quando as coisas que você faz não são primeiramente regadas em oração.
O que o verso 18 está dizendo é que você pode confiar em Deus de muitas formas. Você pode dizer que confia no Evangelho e na sua verdade de uma forma apenas mental, mas é a vida de oração que demonstrará que você realmente crê e depende daquela verdade. Ou seja, a vitória sobre Satanás, irmãos, na nossa batalha espiritual, e antes de tudo, uma vitória em oração. Nós tomamos realmente a armadura de Deus, as peças da armadura, em oração. Ou seja, nada disso da armadura de Deus, da armadura do cristão, pode ser tomado e nada será verdadeiramente eficaz se nós não o fizermos em espírito de oração. Então, Paulo diz no verso 18 que nós devemos orar em todo o tempo, ou seja, toda circunstância, toda questão que está diante de nós é um motivo para nós orarmos. Com isso nós dizemos que as peças da armadura cristã, elas não possuem um poder místico. Não. Você já percebeu como a religião está envolta em misticismo, em crenças, em realmente pensamentos mágicos? A armadura do cristão ela é tomada não de uma forma mística, mas numa confiança em oração, que revela verdadeiramente uma comunhão com Deus, que é uma comunhão vital. Ou seja, simplesmente não há proteção da armadura de Deus se nós não estamos munidos da oração. Isso nos lembra uma verdade. Em nossa vida cristã, nós não podemos fazer absolutamente nada pelas nossas próprias forças. Simplesmente o nosso poder, a nossa capacidade não alcança absolutamente nada. Se você tenta derrotar Satanás pelas suas forças, se você tenta derrotar as lutas, vencer as lutas que se abatem sobre a sua vida pelo seu próprio poder, você não será bem-sucedido. A vida do cristão é uma vida de confiança no Senhor, num senso de total dependência dele. E isso pode ser comparado ao seguinte: talvez você conheça exemplos disso. Há igrejas que ortodoxamente, ou seja, com base na verdade, estão plenamente certas. Elas se vestem da forma certa, elas cantam da forma certa, a forma bíblica, elas explanam a verdade da palavra de Deus da forma certa, elas oram de uma forma ortodoxa, elas realmente agem durante o culto de uma forma plenamente ortodoxa. Foi esse o mal que atingiu as igrejas na Inglaterra, por exemplo, no século XVIII e XIX. Elas faziam tudo muito certo, mas sem vida nenhuma. Eis o problema. Isso pode ocorrer na nossa vida e na vida da nossa igreja. Ser tudo tão mecânico, ser tudo tão habitual na nossa vida cristã, na nossa vida, na forma que a nossa igreja serve, mas sem vida. É a oração que demonstra que há vida, que há respiração, que há Deus agindo. Ou seja, a oração do verso 18, que demonstra realmente que esta armadura espiritual realmente é válida. Dessa forma, Paulo vai terminar a sua explanação do mesmo jeito que começou no verso 10. Olhe para os versos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a primeira coisa que você faz na sua luta contra Satanás? Você se fortalece no Senhor e na força do poder que vem dele, não na sua capacidade. Não naquilo que você imagina ser capaz de suportar e vencer. Paulo está dizendo, nós estamos em guerra, nós estamos no meio de uma batalha. Então, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Notem que isso vem antes daquilo que é dito no verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Se você vai revestir-se de toda a armadura de Deus, primeiro você precisa se revestir do Senhor e da força do seu poder. E a Bíblia diz como que nós fazemos isso? Dobrando os nossos joelhos em oração. Se a sua vida de oração não é uma vida habitual, uma vida realmente vivida na seriedade daquilo que nós enfrentamos, se a sua vida de oração não representa realmente a sua dependência de Deus e do poder dele,
Se a sua vida de oração não representa que você precisa de Deus para solucionar até as menores questões da sua vida, você ainda não entendeu essa verdade. Talvez alguns de nós tenhamos como costume dizer: deixa comigo, eu sei o que fazer, eu sou capaz disso, eu tenho força para isso. Não, irmãos, não é assim que nós crentes fazemos. Nós sabemos que a luta diante de nós é grande demais, e o inimigo que nós enfrentamos poderoso demais. Ao invés de dizer: deixa comigo, eu sou capaz, eu tenho força, nós dizemos: olha, agora é momento de ainda mais fortalecer-se no Senhor e da força do seu poder. Pedir que Ele nos ajude e nos fortaleça. Então essa é a razão do verso 18. Agora deixa eu ir algumas partes deste verso para que nós entendamos como Paulo quer que isso se aplique. Primeiro ele vai começar dizendo: orando em todo tempo, com toda oração, e a palavra aqui é a palavra geral para oração. Ele está dizendo toda forma de oração, seja a oração particular, seja oração em público, seja oração audível, seja oração em pensamento, seja oração na igreja ou em casa. Ele diz: olha, orando em todo tempo, com toda forma que nós conheçamos da oração. A oração realmente que adora, a oração que entrega tudo ao Senhor, a oração que louva, a oração que agradece, a oração que serve ao Senhor. Ele diz: olha, orando em todo tempo, com todas as formas de oração e com tudo aquilo que a Bíblia ensina para vocês sobre oração. Ou seja, usem todo o seu arsenal de oração em todo tempo. Ele começa pela palavra geral. Ele nos diz assim: olha, realmente tudo que você sabe sobre oração precisa ser colocado em prática. Eu sei que no ensino sobre oração, o Senhor Jesus sempre nos ensinou e nos ensina sempre iniciarmos glorificando o nosso Deus, exaltando o nome dEle, reconhecendo quem Ele é, agradecendo pelas suas bênçãos, e então usando aquilo que é a segunda palavra que Ele usa, a palavra súplica. Então aqui ele faz uma referência a um tipo específico de oração. Súplica, que nós chamamos comumente de petição, são os nossos pedidos, os nossos desejos elevados a Deus em oração. Então ele começa dizendo o seguinte: orando em todo tempo, com todo o arsenal da oração, mas jamais se esquecendo que nós devemos suplicar, pedir ao Senhor diante das nossas necessidades. Ou seja, ore em toda forma, mas não se esqueça da sua dependência de Deus, que é o mesmo que ele usa em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas súplicas, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Ele usou novamente as palavras juntas aqui, com ação de graças. Então, o que inclui as nossas orações em todo o tempo, inclui exatamente isso, que nós dirijamos a Deus de todas as formas possíveis, em todas as condições possíveis, em todos os momentos possíveis, diante de todas as circunstâncias possíveis, uma palavra de adoração, de agradecimento, de engrandecimento ao nosso Deus, ao mesmo tempo que levamos a Ele as nossas súplicas, as nossas petições, agradecendo a Ele pelo seu cuidado. Agora, como nós fazemos isso? Se ele apenas tivesse dito: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, seria uma coisa. Mas ele vai citar a forma que nós precisamos fazer isto. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. E isso acrescenta algo importantíssimo a tudo aquilo que ele está dizendo. Em suma, Paulo vai dizer, com essa expressão no Espírito, não importa se você ora deitado, assentado, de pé ou de joelhos. Ele está dizendo, no fim, isso não vai fazer grande diferença. Eu sei que para alguns de nós, orar de joelhos assume uma posição de rendição a Deus e de humildade diante dEle, e eu não nego isso e pratico isso, e é algo bom para o meu coração e eu creio que para o seu também. Há momentos que nós não podemos nos ajoelhar para orar. As circunstâncias, por exemplo, você está no trânsito dirigindo, tomou conhecimento de algo, algo aconteceu, você, se pode parar o carro, você para e ora, se não pode parar, você continua e ora em sua mente ou ora ali sozinho.
Paulo não está diferenciando isso. Ele não está diferenciando a oração feita na madrugada, na manhã, à tarde ou à noite. Apesar de que, particularmente, eu considero as orações na madrugada de extrema importância para todos nós. Quando nós iniciamos o dia ainda de madrugada, como foi hábito também do nosso Senhor, buscar a Deus de madrugada, e há relatos na Bíblia em que o Senhor praticamente passou a noite inteira em oração. Paulo não está diferenciando aqui uma oração audível e uma oração em pensamento, e eu creio que você pratique isso também. Há lugares que simplesmente nós não temos como orar audivelmente. Então nós oramos em pensamento diante de circunstâncias que não nos permitem orar audivelmente. Ele também não diferencia a oração feita em casa ou aqui na igreja. Ele não diz, olha, a oração aqui dentro do templo é mais importante. Ele não diz isso. A oração em casa ou no templo, ela tem o mesmo valor. O valor de orarmos aqui é que nós oramos em comunhão, oramos juntos. Mas aquilo que ele fala que é essencial, que não pode faltar nunca, é que essa oração seja feita como? No Espírito. É isso que ele acrescenta. Notem que ele não tratou de nenhuma das questões que eu citei. Você pode ter os seus hábitos de oração, mas toda oração e súplica devem ser feitas no Espírito. E eu preciso aqui acrescentar aquilo que não é orar no Espírito. Orar no Espírito não é aquilo que Jesus nos chamou a atenção, que não deve ocorrer, vãs repetições. Eu sei que há pessoas que oram, usam de orações escritas, há muito disso. Então elas leem aquela oração e fazem daquela leitura a sua oração. Eu não nego que em momentos específicos da vida, que são raros, talvez isso realmente tenha o seu valor, mas orar no Espírito nada tem a ver com vãs repetições. Da mesma forma, Jesus mesmo disse que nós devíamos ser constantes e devemos buscar a Deus constantemente pelas nossas petições. Ele não está negando que nós devemos pedir repetidamente a mesma questão, mas ele está dizendo que vãs repetições, aquilo que nós repetimos como se fosse mecânico, não é orar no Espírito. A oração feita por mero hábito, mecanicamente, também não é oração feita no Espírito. Quando você mecanicamente busca a Deus, eu não sei como é a sua oração da noite antes de dormir, mas a nossa oração antes de dormir é a mais curta do dia. É a mais simples do dia. Eu tenho um colega que diz que a oração antes de dormir devia ser nos seguintes termos: Pai, eu agora vou dormir, vou fechar meus olhos, vou permanecer inconsciente durante este tempo, e eu peço que o Senhor cuide desse mundo. Amém. Isso não é verdade, é? Eu não vou poder fazer nada agora, eu estou inconsciente no meu sono, mas eu sei que o Senhor continua cuidando de todas as coisas. A oração no Espírito não é uma oração por hábito ou mecânica, como se tivéssemos que orar daquela forma e daquela maneira mecanicamente. Certa vez eu enfrentei uma dificuldade com isso, quando nós fazíamos uma conferência evangelística numa igreja, e naquela noite, eu lembro que era uma noite de sábado, a igreja estava repleta de visitantes. Nós tivemos que pedir para as pessoas da igreja levantarem-se dos seus bancos, ocuparem as laterais para os visitantes se assentarem. E eu lembro que logo no início do culto nós pedimos que um irmão orasse, e naquele ambiente, eu creio que aquela igreja nunca tinha recebido tantas pessoas incrédulas numa noite e uma oportunidade de pregar o Evangelho. Aquele irmão orou por tudo, menos por aquela circunstância. É como se nós não estivéssemos ali. É legitimamente uma oração mecânica. Orar no Espírito também não se refere a uma bela oração teologicamente correta. Sabe, nós podemos orar com os termos teológicos mais absolutos e corretos possíveis. Nós podemos orar de uma forma que reflete realmente que o nosso conhecimento bíblico é abundante. Daí eu me lembro da minha vizinha, quando eu morava lá no norte. Uma irmãzinha simples, andava léguas a pé para visitar seus familiares. Ela conhecia muito pouco da Bíblia, porque era praticamente iletrada. Aquilo que ela conhecia é aquilo que nós havíamos transmitido oralmente a ela.
mas ela se apegava a cada ponto daquilo que ela aprendia, das poucas coisas que ela sabia sobre Deus, e com o seu próprio linguajar e com a sua própria forma, elevava a Deus realmente uma oração que muitas vezes nós ficávamos pensando, porque nós mesmos não orávamos daquela maneira. Orar no Espírito não significa que você está fazendo um tratado teológico. Nós podemos orar pelas coisas certas e não estar orando pelo Espírito. Então, o que é orar no Espírito? É literalmente orar incitado por Ele, dirigido por Ele, fortalecido por Ele. Você já passou pela experiência de acordar no meio da madrugada, tendo em mente algum irmão em Cristo, ou talvez alguém da sua família? Eu lembro que num dos piores dias da minha vida, num dos dias de maiores dificuldades da minha vida, sem eu não ter falado nada à minha mãe, citado nada a ela, sem não ter tocado no assunto, ela não tinha conhecimento absoluto de nada daquilo. Eu havia passado aquela madrugada toda em claro, preocupado com aquela condição. Muito tempo depois, ela lembrou-se que naquela mesma madrugada, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, ela havia acordado pensando em mim. E que ela havia se ajoelhado à beira da cama e orado por mim naquele momento. Você já passou por isso? Ser incitado pelo Espírito Santo a orar por algo. Ser incitado pelo Espírito Santo que habita em nós a dirigir a Deus a sua oração, a sua súplica por alguém. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. Ele não é simplesmente uma forma impessoal, não. É alguém, é uma pessoa que em nós habita, conforme Deus mesmo prometeu. Uma pessoa que não deve ser entristecida, que não deve ser apagada, mas que deve ser ouvida. Ou seja, Ele deve dirigir a nossa vida através de um andar no Espírito. O que é orar no Espírito? É sermos incitados por Ele a orar. E isso é tão profundo, que Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Literalmente, Ele está agindo em nós, intercedendo por nós e nos ajudando em nossas fraquezas, quando nós não sabemos pedir como deveríamos pedir, e Ele realmente nos leva em oração. Talvez uma das formas de orar no Espírito, ou uma das manifestações disso, se dá conosco, quando nós vamos orar ao nosso Deus, e ao invés de palavras, saem apenas lágrimas. Nós simplesmente não temos palavras. Nós estamos com o coração apertado, angustiado por algo. Nós necessitamos levar a nossa vida diante de Deus em oração, mas simplesmente nós não temos palavras para isso. O que nós temos são apenas lágrimas. E graças a Deus que Deus entende a linguagem das lágrimas. E graças a Deus porque o Espírito intercede por nós. Então a oração no Espírito não é uma oração mecânica, mas realmente incitada pelo Espírito Santo de Deus, que não deve ser desprezada, que deve ser verdadeiramente praticada. E não só isso, isso não deve ocorrer de vez em quando, mas todas as nossas orações devem ser debaixo da direção dEle, orando com sabedoria, de acordo com aquilo que Ele quer de nós. Mas então Paulo vai nos dizer que esse orar no Espírito deve realmente obedecer algumas características. Pelo que nós oramos? Afinal de contas, quando oramos no Espírito, qual é o nosso alvo de oração? Pelo que nós estamos intercedendo, pelo que nós estamos pedindo? A primeira questão, desculpe, irmãos. A primeira questão que se coloca diante de nós é que nós, em nossas orações, devemos orar por nós mesmos. Não deve haver vergonha disso. Eu creio que os primeiros pedidos que você eleva diante de Deus são por si mesmo. Ou seja, ore por si mesmo. Em Filipenses 4:6 é dito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Nota a oração e súplica juntos aqui novamente.
Não estejais inquietos por nada, ou seja, por algo ou coisa que vos inquieta. Antes, as vossas petições, as vossas súplicas, precisam ser levadas diante de Deus. Ou seja, jamais considere que algo na sua vida não é digno de ser levado diante do Senhor. Jamais pense da seguinte forma: olha, isso aqui eu resolvo com certa facilidade. Isso aqui é uma coisa fácil de resolver e logo estará resolvido. Satanás gosta desse pensamento. Porque nós vamos agir então de acordo com a nossa sabedoria e do jeito que nós queremos fazer. Olhe por todas as coisas que envolvem a sua vida. Pelas importantes e por aquelas que você não considera tão importantes. Por aquelas que são essenciais e por aquelas que talvez possam esperar. Mas dirija tudo no seu viver diante de Deus em oração. Mas vá além. Ore a favor de outros, porque o texto diz, por todos os santos. E aqui algumas razões porque nós devemos orar pelos nossos irmãos. Primeira delas é porque elas estão envolvidas no mesmo combate que nós estamos envolvidos. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, que nenhuma provação vos veio que não seja comum a todos os irmãos. Por vezes, há pessoas passando pela mesma dificuldade que você. Ore por elas, você vai ter experiência para lembrar delas em oração. Nós devemos orar por nossos irmãos, porque somos todos membros de um só corpo, seja nesta igreja local, seja na igreja de Cristo espalhada por este mundo. Se você ama uma igreja local, se você tem apreço por outras igrejas locais que também pregam o evangelho e eles estão passando por dificuldades, isso também lhe abate. Se você ora pelos seus irmãos locais e eles estão enfrentando lutas, Paulo vai dizer aos Coríntios que se um é honrado, todos são honrados. Se um sofre, todos sofrem com ele. Nós somos um corpo em Cristo, então oremos uns pelos outros. Isso significa que nós não devemos fazer da nossa prática religiosa como uma religião pessoal. É a minha religião, não. Eu estou envolvido em um corpo, o corpo de Cristo. E por isso eu devo orar por todos os santos. Em última instância, nós oramos por nós oramos pelos nossos irmãos, mas nós oramos também por aqueles que estão envolvidos no trabalho do Senhor. Olha como termina, depois do verso 18, verso 19, Paulo vai dizer, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Um dos maus hábitos que nós temos, irmãos, como cristãos, é que por vezes nós temos prazer em orar pelos outros, mas não temos prazer em ouvir os outros orando por nós. Talvez nós queremos saber dos pedidos de todos, mas não queremos compartilhar com a igreja aquilo que é um pedido do nosso coração. Não devemos agir assim. Se a questão deve ser levada a Deus em oração, que a igreja o saiba. Eu não gosto particularmente do hábito de alguns crentes de pedir que a igreja ore por um pedido particular. Eu nunca sei o que eu estou orando. Eu tenho um pedido particular, eu peço que os irmãos orem. Para mim fica difícil. Realmente fica difícil. O que é, afinal, um pedido particular? Pelo menos nos dê uma luz aí. É o emprego, é a saúde, é a família. O que a gente pode lembrar de você? Mas eu tenho muita dificuldade com essa questão de orar por um pedido particular sem que eu saiba por aquilo que eu estou orando. Realmente, Paulo está dizendo aqui, orem por mim. O próprio apóstolo aos gentios, Paulo, sendo quem ele era, ele diz, irmãos, não esqueçam de mim em oração. Então, ore por você, ore pelos outros, e permita que os outros orem por você também. Permita que os outros levem a Deus em oração realmente a sua vida e as suas petições. Mas no final de todas as coisas, nas nossas orações, o centro de tudo isso que Paulo está nos ensinando no verso 18, ao dizer que nesta oração nós devemos vigiar com toda a perseverança, envolve a questão do nosso Deus. Ou seja, qual é o alvo maior das nossas orações? É aquilo que Jesus disse, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu.
Estudando Apocalipse, nós vimos que por 2 vezes, nos primeiros capítulos de Apocalipse, é citado que as orações dos santos chegaram à destra de Deus no céu. Antes de iniciar a tribulação, a oração dos santos é ouvida. Antes de iniciar o derramar da ira pelas trombetas, a oração dos santos é ouvida diante do trono de Deus. Quais são essas orações? As nossas orações. Todas as vezes que oramos para que a vontade de Deus seja cumprida. Eu quero usar 2 exemplos com você. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Josafá estava sendo ameaçado. Josafá estava sendo angustiado pelos inimigos. Mas então no verso 15 ele estabelece uma verdade. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. O profeta está dizendo diretamente a ele: assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. Nas nossas orações nós lembramos que essa igreja é de Deus. Nas nossas orações nós lembramos que os crentes desta igreja pertencem a Deus. Nas nossas orações nós lembramos que tudo que está acontecendo lá fora, todas essas leis e toda essa balbúrdia feita contra tudo aquilo que é bíblico, desde o aborto e tudo aquilo que estão tentando votar no nosso Congresso e colocar na nossa sociedade, no fim de tudo a luta não é nossa. A luta é contra o nosso Deus. E ela nos atinge porque nós o amamos. Em Atos capítulo 4, nós vamos encontrar uma circunstância muito parecida com essa. Se você pode abrir sua Bíblia comigo. Atos capítulo 4. Depois dos discípulos terem realizado uma grande cura, um grande milagre, depois de serem realmente ameaçados pelas autoridades, é dito a eles que eles não podiam pregar mais em nome de Cristo, ou seja, eles não podiam continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Então no verso 24, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Eles ouviram aquilo e quem eles buscaram? A Deus. E olha a oração deles: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começam reconhecendo ao qual Deus eles estão orando. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Eles olham para as escrituras e dizem: Pai, aquilo que a tua escritura está dizendo está acontecendo conosco. Os gentios estão se levantando contra nós. Verso 26. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que assim havia de fazer. O que eles estão orando? Eles estão dizendo: Senhor, nós sabemos quem tu é. O Senhor sabe o que os gentios têm feito, como eles se levantaram contra Cristo, mas até nisso, em se levantarem contra Cristo, eles cumpriram a tua vontade, ou seja, tudo está em tuas mãos. Agora note o pedido deles no verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles estão dizendo o seguinte: Senhor, não é contra nós. Eles estão levantando ameaças contra o Senhor. E nós sabemos muito bem quem o Senhor é. E nós estamos levando as nossas orações diante de Ti. Estamos suplicando que o Senhor conceda aos Teus servos a ousadia para testemunhar do Senhor em meio a tudo isso. Quem que eles estão colocando em primeiro lugar? O próprio Deus. Isto é orar no Espírito. É orar buscando a vontade de Deus e não a nossa. Mesmo que isto, e olha o pedido deles, eles não pediram assim: Senhor, que nenhum de nós mais seja preso, que nenhum mais de nós seja açoitado, que nenhum de mais nós seja perseguido. Não, que todos nós tenhamos ousadia para pregar a Tua palavra. Essa era a vontade de Deus naquele momento. E foi assim que eles fizeram. Por isso, aquilo que Efésios nos diz é tão importante.
orando em todo tempo, diante de todas as circunstâncias, com toda a sorte de oração, pedindo ao Senhor, sendo dirigidos pelo Espírito, realmente vigiando, levando isto a sério, com toda a perseverança, pedindo por todos os santos. É assim que Deus quer que nós hajamos. Como que o Senhor quer que sejamos encontrados na nossa luta contra Satanás? Orando. Sim, buscando a Ele em oração. Pai, o que eu devo fazer agora? Qual é a atitude que eu devo tomar agora? E aqui eu termino realmente refletindo sobre como deve ser a nossa vida de oração. Sabe, às vezes eu não entendo quando nós oramos por coisas que nós devemos fazer, por nossas responsabilidades. Às vezes nós somos pegos orando, pedindo que Deus nos dê forças ou que Deus nos permita fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Coisas que nós sabemos que devemos fazer. Se nós sabemos que devemos fazer uma coisa, o nosso papel é ir lá e fazer. É isso que Ele nos manda. Então, aonde são dirigidas as nossas orações? Naquilo que não está debaixo do nosso controle. Pai, Tu mandaste que eu fizesse isso, isso, isso. E eu sei que Satanás se levanta contra os Teus salvos quando eles fazem isso. Eu peço que o Senhor me dê ousadia e sabedoria. Há coisas que estão longe do nosso alcance. Você sabe, por exemplo, que a sua responsabilidade é ensinar o Evangelho aos seus filhos. Dar testemunho, ser um bom exemplo de um servo de Cristo aos seus filhos. Mas você também sabe que apenas Deus pode chegar dentro do coração deles. Você prega, você dá o exemplo, você ensina, você redargue, você exorta, você repreende com toda a longanimidade e doutrina, mas você sabe que dentro do coração dos seus filhos só o Espírito Santo pode chegar. Pai, eu fui até onde eu posso, eu fui até onde eu tenho capacidade de ir. A partir daqui eu sei que apenas o Senhor. E essa é a minha oração. Que o Senhor complete aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Isso é fé. Nós agimos certos que Deus completará a obra que nos mandou fazer. Sabe, não é assim no evangelismo? Quando o nosso grupo Tribos de Israel sai para pregar ali no cerrado, batendo de porta em porta, nós podemos apenas oralmente transmitir uma verdade àquelas pessoas, mas só Deus pode entrar no coração delas e convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Nós não oramos dizendo, Senhor, olha, que eu tenha ânimo para chegar lá no cerrado hoje, caminhar naquelas ruas no sol e bater de porta em porta. Isso precisa vir de mim. Mas eu sei, Senhor, que apenas o Senhor pode converter aquelas pessoas. E eu estou indo na dependência daquilo que o Senhor é capaz de fazer. É isso que é oração. Saber realmente que Deus está ao nosso lado, trabalhando e conduzindo as coisas, confiando nele, orando no Espírito, realmente incitado e conduzido por Ele. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, e que essa verdade seja aplicada à vida de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.